Estamos iniciando nosso programa 30 Minutos, hoje com a participação do vereador Éder Xavier, que é daqui de São Caetano, um homem da cidade que tem muitas ideias. Inclusive, teve aquele pensamento de fazer um polo tecnológico na cidade. E esse vai ser nosso principal tema de hoje. Tudo bem, doutor Éder? Tudo bem, satisfação estar no teu programa, estar junto com o Walter Estevam, do jornal ABC Repórter, um empresário da comunicação que é independente. Obrigado, doutor Éder. Vamos logo a essa questão do polo tecnológico. O senhor sempre foi um defensor dessa questão que a cidade precisa ter um norte. Como está esse projeto? Bom, Walter, é o seguinte, nós temos uma dificuldade em centrar, em focar algo em São Caetano do Sul. Eu penso que as coisas nasceram e estão nessa situação por causa do aspecto político da cidade. Nós só tivemos 8 prefeitos, é o 9º prefeito que está agora aqui. Então nós não temos um debate político que extravase só os interesses político-partidários e parta para solucionar os problemas da cidade. Então isso está instalado. A São Caetano não tem uma vocação definida. São Caetano não é uma cidade que está preocupada, ou o foco é o desenvolvimento econômico baseado na prestação de serviço ou na indústria, por causa que temos pouco espaço, não tem um foco. Então, São Caetano definitivamente não tem um mote, né? E uma vocação definida. E nós perdemos, e é dados do Atlas e IBGE, nós perdemos nos últimos 10 anos 16% da nossa arrecadação, então, ou da receita do município. Então precisaríamos, e você vê, tem outro problema mais agravante ainda. Nós dependemos muito do nosso orçamento, o orçamento da prefeitura, que para atender todas as demandas sociais e obrigação do Poder Executivo na cidade, nós dependemos muito da General Motors, né? E dependemos também lá daquele aspecto da Petrobras, distribuidora, né, de produtos derivados de petróleo. Então, se juntar o que nós dependemos, a receita de São Caetano depende tanto do problema do petróleo lá da distribuidora e da GM, nós temos por volta de 40%, 45%, 40%. Então, um dia, por exemplo, agora nós estamos tendo problema de automóveis, venda e tal. Então nós vamos perder as condições de ofertar aquilo que nós temos que ofertar para o povo de São Caetano do Sul enquanto Poder Executivo. Portanto, são poucas pessoas até que sabem dessa questão da Petrobras, né? Esse polo da Petrobras está ali no bairro Prosperidade, na saída de São Caetano, e é mais arrecadação, inclusive, que a própria GM. Arrecada mais que a própria GM. Porque a GM é IPI, né? E lá é ICMS. ICMS, é circulação mercadoria. Então, é muito importante. Nós dependemos, então, todo o orçamento. Vamos imaginar que R$1 bilhão do orçamento anual da prefeitura, vamos imaginar que 40% depende então da General Motors e dessa distribuidora da Petrobras. Portanto, 400 milhões. Nós temos já de compromissos forçados, que não adianta, nós temos que pagar que é funcionário, alimentação, a entrega, escola, educação, saúde. Nós já temos quase 840, 850 milhões comprometidos. Então, se não tem jeito, inviabiliza. Portanto, a cidade precisa encontrar uma vocação. E eu venho já mais de 25, quase 30 anos, lutando, desde o tempo que eu era diretor da Associação Comercial, junto com o Mustafa Abduni, eu venho insistindo já há tanto tempo para que São Caetano do Sul unisse empresários, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e encontrássemos para São Caetano um tema e uma vocação. E lastreado, baseado, arrimado na tecnologia de informação. A tecnologia de informação não é fabricar nada, que seria muito complicado isso. Mas o que nós poderíamos fazer em São Caetano ser um primor, ser realmente não o príncipe dos municípios como foi antigamente, mas há muito tempo era cognominado São Caetano o príncipe dos municípios, mas ser o príncipe da economia nacional. Porque TI é algo que não é sazonal, sobe. TI vai sempre escrevendo uma parábola ascendente no que diz respeito a faturar. Então, não é, como eu disse, fabricar nada que é complicado. E nem vamos lá ao Vale do Silício, não vamos fazer. O que, objetivamente, nós investirmos, São Caetano investir nesse pacto entre Poder Executivo, empresário, Poder Legislativo, e fazemos investimentos para que venha se instalar em São Caetano do Sul grandes empresas da área de TI para comprar, vender, trocar, combater pirataria na América Latina e expor, fazer exposições, simpósios
convidando o mundo todo para vir conhecer os lançamentos novos, porque a cada instante, a cada segundo, o mundo está lançando algo na área de TI. Então, em São Caetano do Sul, nós teríamos isso. Seria a cidade que vai fazer os lançamentos, que vai combater a pirataria da América Latina na área de tecnologia de informação e, principalmente, treinar na área de recursos humanos. Treinar mão de obra para trabalhar nos grandes magazines, nos grandes empresas que vendem os produtos de tecnologia. Porque, você vê, você pode ser um engenheiro, um médico, um advogado, um homem experiente, um matemático e tal. Quando você precisa de uma máquina de tecnologia de informação, um computador, você vai até uma loja. Quando chega a pessoa que te atende, o vendedor, a vendedora, às vezes não está preparado para oferecer o que você precisa. Então, nós precisamos preparar essa mão de obra. Então, São Caetano pode ser isso. Nós temos uma terceira idade muito grande, a terceira idade já está mais tranquila para aprender, para atender. Então, a verdade é que tem muita coisa para explorar na área de tecnologia de informação. Como você disse, eu debato isso há bastante tempo, luto para que isso possa ser instalado. E como fazer para essas indústrias irem para cá, para esse segmento vir para a cidade? Eu lembro que nós já baixamos, por exemplo, o ISS de algumas empresas que foi uma forma de aumentar alguns segmentos na cidade. A forma também seria essa, da questão do valor do imposto? Perfeito. Olha, esse é um detalhe bastante importante, imposto e tal. Mas, Walter, nós temos uma situação assim. Nós fizemos um estudo, isso já vai uns 6, 7 anos, nós fizemos um estudo com a tecnologia de informação da USP, né? Uma professora que está na USP, já faz uns 8 anos, não estou me recordando o nome dela agora, mas nós fizemos um estudo. Então, se São Caetano do Sul, objetivamente, então vamos alinhar o poder executivo. Há uma decisão política de quem administrar a cidade, de fazer a cidade ter como tema, como vocação, tecnologia de informação. Então, a primeira coisa é o ponto de vista político, uma decisão política de fazer isso. Segundo, ampliar esse estudo. Porque nós temos, São Caetano tem um fator muito interessante. Do ponto de vista geográfico, a 60 minutos de automóvel São Caetano tem 4.800.000 pessoas, que são consumidores de 700 milhões de dólares ano na área de tecnologia de informação. Isto é aqueles que já compram a ponta final. Se você for então aqueles que empresas, outras coisas, esse número sobe muito. Então, primeiro, decisão administrativa, política do Poder Executivo. Segundo, termos a consciência que nós estamos geograficamente bem situados para receber quem precisar. Terceiro, desenvolver esse estudo e pôr na prática esse estudo. É possível com a ajuda do Poder Executivo, como eu disse, do Poder Legislativo, com empresários da cidade. Então, é bem possível materializar isto, que os estudos com tecnologia de informação, porque as empresas querem vir. Segundo os grandes problemas que nós descobrimos no estudo que nós fizemos com essa titular da tecnologia de informação da USP, é que as empresas têm uma necessidade muito grande, as grandes empresas, né, de tecnologia de informação, de combater pirataria na América Latina. E nós podemos fazer isso em São Caetano do Sul. Inclusive tem as faculdades aqui também que poderiam participar da questão. Isso mesmo. Você vê que a Faculdade de São Caetano, por exemplo, a USC, tem aqueles incentivos para os novos negócios, né? E, então, tudo isso, você ia trazer empreendedores e tal. Mas ampliar o estudo que nós fizemos há 8 anos, que já dava viabilidade. O que nós não tivemos foi apoio do Poder Executivo. Então, essa mesma professora que passa 6 meses no Brasil, 6 meses fora para buscar informações, certo? Então ela vai levar a notícia desse estudo. Olha, existe uma cidade que tem o maior IDH do Brasil disposta, com o Poder Executivo, Legislativo, com empresários da região, a fazer de São Caetano do Sul a cidade que está preocupada e vai se envolver com as questões da tecnologia de informação. São poucas pessoas que conhecem também a história do Espaço Cerâmica. Ali, inclusive, no começo, quando se fez um novo projeto, era para se utilizar aquele espaço para ter um segmento dessas histórias que você está colocando. Então, se eu faço isso há mais de 25, quase 30 anos, penso na tecnologia de informação, as cidades ter um tema, e ter uma vocação definida, eu conversei isso muito com o Tortorella. Então, o Tortorella, eu não tenho nenhuma dúvida, ele nunca tinha falado isso, de que foi depois da nossa conversa e do estudo que eu mostrei para ele, que então não era uma coisa, um sonho, não é? Porque tem duas coisas, Walter. Você pode ter sonho e ter esperança. O sonho é uma coisa muito maluca, a esperança ela tem possibilidade de se materializar. Então não era sonho, assim, de coisas que não tem nada a ver, né? Você sonha que voa, você sonha... Mas existia mesmo um fundamento, e ele percebeu, era uma visão, um projeto.
Ele percebeu, aí imaginou fazer naquela área, que nem precisa tantos metros. Nós saímos com uma área de 40, 50 mil metros, já dá para fazer. Naquela época nós tínhamos uma área de 34 mil metros, que foi a base do estudo que eu te falei. Então ele imaginou, mas depois vem outros interesses, outras conversas, e aí se instalou o shopping. Não sei se o shopping foi bom ou ruim para um mercado daqueles que já estavam em São Caetano, comerciantes de São Caetano do Sul, mas que é um tema que você precisa prestar atenção nos teus ideais, na propositura que você faz para este ano que vem. Em relação a isso, será que quando você já tem um comércio fraco em São Caetano, que não é tão forte o comércio em São Caetano, isso é histórico, né? Nós estamos perto de São Paulo, as pessoas têm muita facilidade de ir para São Paulo. Me lembro bem que meu pai guardava lá o melhor sapatinho, o melhor terninho, para quando recebesse o salário e gastar fora de São Caetano. Então isso é histórico de São Caetano. Quando se instala outras empresas com maior estrutura e tal, não sei se prejudica ou ajuda a economia da cidade, mas certamente eu tenho certeza que prejudica os comerciantes da cidade, tanto que nós temos comércios ruins. Então a opção do Tortorello foi fazer lá mais um comércio e perdeu esta oportunidade, você ficou vazio o espaço. Depois veio o Auri, que eu conversei muito com ele a respeito disso, também não se interessou em dar, porque é um trabalho que demanda, você começa esse trabalho, você depois, se não consegue materializar, você vai ficar numa situação, eu fui incompetente. E é um trabalho desafiador mesmo, não é fácil implementar isso na cidade. Logicamente, essa questão do comércio, o shopping já está aí, hoje não tem mais como nem se mexer, mas tem como se fazer algo para a questão do comércio local poder dar uma alavancada. A gente tem até dito nos nossos programas, principalmente começa pela questão da segurança. Isso. As pessoas, segurança e estacionamento são dois pontos muito fundamentais para que as pessoas acabem indo procurar esse comércio mais das ruas. Né? E a questão da segurança é uma coisa que tem se debatido hoje. Inclusive, nós temos agora uma entrevista aqui com o Dr. Raposo, que é o delegado de São Caetano. Nós vamos rodar para vocês e voltamos aqui com o Dr. Éder na nossa entrevista. A cidade de São Caetano do Sul é muito boa para se viver, para se morar, para trabalhar. Por isso o município tomou algumas medidas para reduzir os índices de criminalidade. Eu vim aqui conversar com o delegado titular da Delegacia Sede de São Caetano do Sul, José Ribamar de Freitas Raposo, o doutor Raposo, que é muito conhecido aqui, para falar um pouquinho. Doutor Raposo, eu queria que o senhor falasse para o nosso repórter entrevista aí sobre a segurança da cidade. A cidade de São Caetano foi uma incógnita para mim, né? Eu cheguei aqui em janeiro com a missão de descobrir o que São Caetano tem de diferente, posso dizer até que no mundo, né? Por quê? Porque é uma cidade com 15 quilômetros quadrados, cercado por zonas de criminalidade, e a criminalidade aqui dentro é muito pequena. Eu costumo dizer, até em reuniões de consegue, e não é mentira, que o índice de criminalidade de São Caetano equipara-se à Dinamarca, Noruega e esses países nórdicos. Aí o que eu tive de curiosidade de saber o porquê. Ao passo do tempo, fui descobrir o segredo de São Caetano. Qual seja o segredo? Nós temos aqui 3 forças de segurança: a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. O segredo são instituições devidamente entrosadas, amigas, sem conflitos, sem vaidades e com um detalhe a mais: o prefeito, o gestor municipal, ele, juntamente com o seu secretário de Segurança Urbana, eles sempre estão a par de tudo o que está acontecendo, principalmente no que tange a criminalidade aqui. Por isso que São Caetano tem a criminalidade baixa. Então, por isso que está esse bom entrosamento com a GCM, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, esse engajamento, né, doutor Raposo? Eu não gosto de falar integração, porque integração é uma mistura, já é uma coisa que dá muito tempo para falar. Mas aqui a palavra-chave chama entrosamento entre as forças de segurança e um poder municipal, um gestor municipal preocupado com a segurança dos seus munícipes. Isso é a receita para o sucesso de São Caetano. Doutor Raposo, há poucos dias aí nós tivemos aí uma explosão nos caixas eletrônicos no Atende Fácil, na rua Major Carlos Del Prete. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Como eu disse para vocês, nossos índices estão muito baixos, nossos índices estão favoráveis, mas não estamos
isentos de ocorrência como essas. Isso acontece em todo lugar. Foi uma ação isolada, de madrugada, e estamos investigando para prender os autores desse crime. Também nós tivemos, mesmo em São Caetano, um problema que aconteceu dentro de um parque, dentro do Parque do Povo tem uma IMEB. E também, no final de semana, houve um arrombamento. E o caso até foi registrado no 3º distrito aqui da cidade. O senhor poderia falar também a respeito disso? Mesmo sendo dentro de um parque, uma IMEB dentro de um parque, já tem aquela segurança? Como que aconteceu esse tipo de situação? Como é que o senhor vê isso? O que eu acabei de falar. Nós estamos bem, estamos trabalhando bem, não somos perfeitos. Acontece as coisas. Uma vez numa reunião, eu falei uma coisa utópica, brincando com o capitão Terron, falei assim, capitão, nós vamos trabalhar para botar a criminalidade zero em São Caetano. Isso é impossível, isso foi um jogo de palavras que eu fiz, que não dá para ter lugar nenhum no mundo tem criminalidade zero. Então, de vez em quando, algumas coisas nesse nível acontece. E a gente investiga e tenta prender os criminosos. Doutor, agora mudando um pouquinho, vereadores, a população, eles falam muito de colocar câmeras de segurança em vários locais, que dá mais, dar mais segurança para a população. Como é que o senhor vê isso? Os vereadores também brigam até um projeto para essa situação de câmeras de segurança na cidade. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Como que o senhor vê isso? Qualquer ação que visa a diminuir a criminalidade ou facilitar a investigação é bem-vinda. Qualquer ação. Câmera é uma coisa que ajuda muito. Quanto mais tiver câmera fiscalizando todos, melhor para nós depois que acontece crime, porque a gente vai poder investigar com um passo a mais. E isso é favorável. Doutor, agora uma outra situação, até para que a gente possa completar aqui a nossa entrevista. O que o senhor tem a dizer do ciclo completo? Como é que o senhor vê isso? Bom, o que eu posso ver? Obviamente, eu acabei de falar isso agora há pouco, fui falar com o pessoal. Eu acho que o país precisa parar de se comparar a outros lugares, O ciclo completo que nada mais é. A polícia inicia a prisão e vai até o final apresentando ao juiz. Eu não sou favorável nem contra o ciclo completo. O que eu sou contra são os argumentos que são levados para se aprovar o ciclo completo. Falar que a Polícia Civil não investiga direito, falar que a Polícia Militar fica muito tempo parado. Isso não é. Se quiser o ciclo completo, tente o ciclo completo, quem quer que seja. Só tem uma coisa a dizer, muita gente quer investigar, Muita gente quer investigar, como se fosse isso a grande coisa. Eu tenho só a dizer o seguinte, a Polícia Militar é uma polícia que deve ser respeitada, faz um trabalho excelente, mas eu acho que cada um tem que ficar na sua competência constitucional. A Polícia Militar tem 100 mil homens. 100 mil homens. E a função dela é prevenir. A Polícia Civil tem 29, 28 mil homens. E a função dela é investigar. O que acontece? Você, o telespectador, vai sempre ao médico, Sim. Fazer a prevenção. Sim, exatamente. Todo mundo vai procurar um cardiologista, endocrinologista, alguma coisa assim, para tentar viver mais e melhor. Isso se chama prevenção. Prevenção. Prevenir. Então, a prevenção, eu considero tão importante quanto a investigação. Então, a Polícia Militar faz uma coisa muito importante, que é a prevenção. Tanto é que são 100 mil homens. Depois que passa pelo primeiro filtro, que é a Polícia Militar, não conseguiu prevenir, você acabou de dizer agora, alguns crimes acontecem aqui, aí nós entramos a Polícia Civil para investigar. Esse passagem de bastão é muito importante, certo, principalmente no nosso país. A Polícia Militar previne
e nós investigamos. É simples, é só passar o bastão. Não conseguimos prevenir. Tudo bem, ocorreu o crime, nós vamos investigar. Então é questão de competência, cada um no seu quadrado. Eu acho isso. Tá certo. Quantas delegacias existem aqui na cidade de São Caetano, doutor? A delegacia sede, aqui onde nós estamos, e mais 3 delegacias, o primeiro, o segundo e o terceiro DP. Tá certo. Então, quero agradecer muito ao doutor Raposo, fica aqui esse bate-papo informal aqui do nosso Repórter Entrevista. Se você quiser saber mais dessa entrevista, acesse o nosso site www.jornalabcreporter.com.br. Jornal ABC Repórter, o diário. Doutora, essa questão da segurança, como que a prefeitura, o poder legislativo, pode fazer também juntar forças para melhorar na cidade a questão da segurança? Olha, Walter, se você for ver os dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, nós temos no furto, roubo de automóvel, um número muito grande. Por quê? Os automóveis estão... Assim, nós temos outro estudo que nós fizemos. Nós temos diariamente 24 mil automóveis, veículos, melhor dizendo, veículos em geral, estacionados nas ruas de 15 quilômetros quadrados. É uma densidade de automóvel maior do país, talvez. 15 quilômetros quadrados, 24 mil carros estacionados diariamente nas ruas de São Caetano do Sul. Então, isso aí é uma vitrine para chamar os ladrões, para poder levar os automóveis nossos embora. O seguro é tão alto em São Caetano, etc. Isso reflete realmente no comércio, né? Então, no estudo que nós fizemos, nós precisaríamos ter em São Caetano 58 estacionamentos, acabar com a história da Zona Azul. Então, em cada, por exemplo, no centro, em cada, parece que é 8 ou 6 quarteirões, você teria estacionamentos igual aquele que tem na rua Santa Catarina, que é quase 600, 700 automóveis. E ali, então, uma parceria também entre o poder público e a iniciativa privada, fazendo e tirando esses automóveis da rua, esses veículos da rua. Então, é obrigado, evidente, tem as suas exceções, carga, descarga, e é obrigado a estacionar. Então, a loja, o comerciante, vai ter ali, ainda estamos falando da segurança, vamos chegar lá. Então, o comerciante vai ter assim, aquele motorista lá na porta, o cliente vem com seguro e o próprio motorista da loja já leva, guarda o carro, tira o carro e assim por diante. Então, vai inibir muito, porque os carros estão todos guardados, está com seguro, vai inibir muito o furto de automóvel, roubo de automóvel. Seria na base do PPP para fazer isso? Parcerias público-privada, isso já também é fácil, não seria difícil. Então, eu tive em contato com empresas que exploram estacionamentos em São Paulo. E eles verificam que pode se fazer até subterrâneo, isso já existe, não é reinventar a roda, isso no mundo todo. Também em outras cidades encontraram a solução dos automóveis, fazendo mesmo estes edifícios de garagem, de garageamento. Isso aí tem em Miami, você tem aqui no lugar, passa na rua lá, está aquele vermelhinho tão pequeno, mas quando você sobe, tem aqueles elevadores, 1.000, 2.000 carros lá que eles vão guardar. Tanto é que o de Santa Catarina hoje é só para as Casas Bahia. Então, ali não tem mais nenhuma vaga ali para o comércio, na verdade. Não tem. E você vê uma coisa, quando não tem vaga, e quando chega às 6 horas sair dos funcionários, você vê 700 carros saindo ao mesmo tempo que terminou. Ali fica 1 hora e meia para você poder atravessar aquilo. Isso inviabiliza o comércio, isso aumenta os problemas de segurança. Então, por exemplo, você terá aí, eu faço já um apelo a você, Walter, você tem aí predisposição para dar a sua competência numa associação e tal. Eu gostaria que você não esquecesse desses 2 projetos, né? De tirar os carros da rua, que também ajuda na questão da segurança, dá um alento, uma esperança para o comércio de São Caetano, e eu vejo isso como e também o caso da tecnologia da informação. Porque você vê, a Associação Comercial de São Caetano do Sul, ela representa, comercial e industrial, ela pode encampar esse ideário, pelo menos para discutir. Não quer dizer que se ela encampar, ela vai, não é o poder público. Alguém precisa começar. Alguém precisa. E a força de uma associação, associação comercial e industrial, numa cidade que perde a arrecadação, a associação é a solução. Agora, precisa ter homens com denodo, aguerrimento, forte, que dirijam a associação, não só com subserviência ao poder executivo, como aconteceu muitas vezes, mas com o propósito de deixar uma marca. Porque a maior marca que São Caetano pode deixar
hoje qualquer homem de São Caetano do Sul que tem preocupação com a vida social, com o seu próximo, com o futuro da cidade, é solucionar este problema. Nós temos problema na saúde, nós temos problema na educação, todo mundo terá sempre esse problema. Nunca o município, o Estado, por mais arrecadação que possa, vai deixar, porque até a morte mesmo, né? A pessoa chegou com 80, 90 anos, 100 anos, ela vai morrer. Fala, que pena, não foi o poder público que não resolveu a minha eternidade. Então isso vai ter sempre. Agora, algo que, aonde começa a solução ou minimizar esses problemas da vida social? Nasce no recurso. Então o São Caetano perde recurso, e aí então alguém que estiver numa associação fala, nós temos a solução, vamos nos debruçar nisso. A associação pode chamar a responsabilidade, o poder executivo, o poder legislativo, e trazer empresários para fazer exposições e aprimorar esse ideário que a gente tem há tanto tempo, e que você também, Walter, vou ser sincero, Walter, vou falar aqui a coisa verdadeira. Eu e o Walter conversamos sobre essa história da tecnologia da informação há muitos anos. É que é difícil, né? O prefeito fica preocupado com outras coisas, mas quem sabe o Walter lá na associação resolva isso. Doutor, a questão dos impostos, quando nós falamos há 2 anos atrás, 1 ano atrás, o prefeito acabou também abaixando os impostos para empresas que vinham fazer telemarketing. Isso. Como que se houver essa questão? Por exemplo, por que não abaixar então o imposto de quem já está na cidade também, para também equilibrar? Porque se a pessoa que vem de fora tem essa vantagem, quem já está aqui não tem a questão da isonomia, por que essas empresas podem e nós não? Como a gente teria condições de abaixar mais os impostos? O mote dessa história é assim, eu quero atrair, mas você não pode atrair e trair, né? O que aconteceu aí foi um lapso, foi um problema, não sei como é que pode acontecer uma coisa dessa, que você tem a pretensão de atrair investimentos para a cidade, mas você está atraindo quem está na cidade, que você não tem o problema da isonomia, as mesmas regalias. É algo também, uma distorção que precisa ser solucionada. Então veja o peso do comércio, da indústria e tal. Então, nós queremos solucionar isso. Isso é um efeito grave, uma consequência grave do que aconteceu com esse ideário de trazer. Nós precisamos trazer empresas. Mas você vê, nós não temos muito espaço. Nós somos uma prestação de serviço que nós podemos trabalhar. Então, isso em consequência, continuar da maneira que está não haver isonomia nos problemas dos impostos para quem já está na cidade. O senhor também coloca a questão do comércio das pessoas que acabam saindo da cidade. A gente está chegando no Natal agora e a gente vê que o comerciante ainda tem aquela ideia de chegar no Natal e ter a iluminação de Natal. Só que nos últimos anos tem sido colocado sempre, nos últimos anos, eu digo, nos últimos 10 ou 20 anos, praticamente os mesmos enfeites, cada ano um pouquinho pior, precisa se fazer um projeto disso. E o comerciante gosta disso, ele acha que aquilo é importante para ele. Essa questão também das parcerias públicas e privadas seria uma forma de trazer essas atrações para São Caetano, de poder melhorar esse tipo de atração e poder melhorar muito a questão da visibilidade para essa questão do Natal. A gente vê cidades como, por exemplo, como Gramado, que começou a fazer uma festa de Natal com um coral e hoje é uma das principais festas de Natal do país inteiro, e acabou tendo um atrativo. Ou seja, se fizer projetos, pode-se conseguir alguma coisa a mais para a cidade. Não pode se esperar o mês de novembro e sair com o chapéu na mão para pedir alguma coisa para o comércio. Nada na política sai sem pressão, não acontece nada. A sociedade tem que pressionar, os empresários têm que pressionar, os representantes da sociedade civil, os presidentes de associação precisam pressionar para poder agir. Então, é necessário que São Caetano tenha mesmo festividades, coisas do tipo que você falou, para ampliar e modificar e dar consistência ao comércio varejista da cidade. Estamos chegando ao final do nosso programa, iniciamos então a entrevistar aqui o Dr. Éder Xavier, e ele deixa as suas considerações finais, doutor. Não, a satisfação está sempre junto com o Walter aqui, o VC Repórter, e espero que você tenha sucesso nessa nova empreitada aí. A associação precisa de alguém como você. Muito obrigado, continue conosco e não esqueça, pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso eu leio o jornal ABC Repórter.